vamos tratar de um tema que, se eu ganhar vocês hoje, eu acho que daqui para frente nós vamos ser bons parceiros. Por quê? Nós vamos falar sobre legislação previdenciária. Para muitos, isso é uma coisa muito tranquila, né? Por quê? Porque são da área jurídica. Mas na maioria dos concursos com os quais nós trabalhamos e preparamos nossos alunos, a maioria dos candidatos não tem formação na área jurídica. E isso causa, né, uma dificuldade para essas pessoas de entenderem determinados termos, né, princípios. Fica difícil, mas não vai ficar difícil conosco. Por quê? Porque eu tenho uma comigo que, primeiro, eu não utilizo forma rebuscada. Eu não utilizo termos rebuscados do juridiquês para tratar de direito, né? Eu entendo que o direito e as normas, elas têm que ser acessíveis à compreensão de todos, porque uma lei é um texto que deve ser lido e interpretado. Bem, mas há essa dificuldade. E eu falo para todos os nossos alunos que vocês que não são da área jurídica não têm a obrigação de saber antes, né? Aqueles que são da área jurídica podem saber, mas também podem não saber. E eu falo isso por quê? Porque muita coisa eu aprendi depois que eu me formei. Eu também não tinha tanta certeza de determinados conceitos e formas de interpretação. Por quê? Porque eu não estudei, né? Tá? Então, na verdade, há uma diferença. Primeiro, quando a gente fala assim, a lei e a legislação. Por quê? Legislação é um conjunto de normas que vai tratar do ramo daquele direito. Então, a legislação previdenciária. Eu sei que está ali nesse conceito um conjunto de normas, entre leis, decretos, instrução normativa, que vão tratar do direito previdenciário. Isso forma a legislação previdenciária, né? Ou também podemos falar da legislação securitária, porque aí já abrange seguridade social, saúde, previdência e assistência social. Mas o que eu quero firmar aqui é que legislação é um conjunto abrangente de normas. E ela vai estar, primeiro, o que dá sustentação às normas previdenciárias? A Constituição Federal, né? A Constituição Federal é a carta maior, como a gente diz. É ali, é o eixo que sustenta todas as normas, que dá validade. E essa Constituição Federal, que você vai estudá-la muito bem, ela fala o seguinte, que legislar sobre seguridade social compete à União. Olha, compete privativamente à União legislar sobre seguridade social. É o artigo 22 da Constituição Federal, tá? Inciso 23. Compete privativamente à União legislar sobre seguridade social. Então, seguridade social é da competência da União. Só que tem um parágrafozinho lá nesse artigo, um artigo imenso, que diz o seguinte: lei complementar federal poderá autorizar os estados e o Distrito Federal a legislar sobre essa matéria. Mas para que o Estado, para que o DF legisle sobre
né, sobre Seguridade Social, é necessário que tenha o quê? Uma lei complementar federal autorizando. Eu desconheço essa lei, não existe até hoje. Então, compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Agora, quanto à Previdência Social, a competência é concorrente. Olha, o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal diz que compete à União, aos estados, concorrentemente, legislar sobre Previdência Social. Olha, Previdência Social. O que é competência concorrente, né? É que cabe à União editar as normas gerais. As normas gerais. E os outros, as de interesse, sempre obedecendo às normas gerais. Eu gostaria de um exemplo dessa competência concorrente. Tá. Regime próprio de previdência social. Cada ente federativo criou o seu, por meio de uma lei sua, própria, de iniciativa do seu poder executivo. Só que a União, ela é competente para dispor sobre normas gerais sobre regime próprio. Então, quando o Estado do Amazonas criou regime próprio para os seus servidores efetivos, necessariamente ele tem que obedecer às normas gerais traçadas pela União, que é a Lei 9.717, tá? Então, com Previdência, a competência é concorrente. Com Seguridade, a competência legislativa é privativa da União. Bem, aí eu vou para as normas, o conjunto de normas que eu tenho. Olha, lei. Lei integra a legislação, né? Lei é fonte primária do direito. O que seria fonte primária do direito? Ela tem validade pela Constituição. Se você estuda a Constituição toda, lá está lá o processo legislativo, as leis. Então, a Constituição Federal é que dá validade a esse tipo de norma, a lei. E eu tenho a lei como lei ordinária, tenho lei complementar e tenho lei delegada. A lei é ela que vai criar direitos e obrigações. O próprio Supremo Tribunal Federal, e aí eu quero que você guarde isso, ele diz o seguinte: somente a lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias. Então, só a lei. Não posso criar um benefício previdenciário por meio de decreto. Não, somente a lei. Então, olha, primeira coisa, lei é fonte primária de obrigações e direitos. E ela cabe, né? Quem cria a lei? O poder legislativo, tá? O poder legislativo. Quais são os tipos de leis que eu tenho? Ordinárias, complementar e delegada. Tá vendo esse nome aqui, ó? Ordinária? No nosso direito é comum, tá? Quando eu disser para você uma aposentadoria ordinária, é a comum. Uma contribuição ordinária é a comum. Então, ordinária no direito não tem a conotação que muitas vezes a gente dá a pessoas, né? Não. Então, ordinária, lei ordinária, é uma lei comum. Por que é uma lei comum? Porque ela exige para a sua aprovação
a maioria simples dos votos. Então, o quórum de votação, de aprovação da lei ordinária é um quórum simples. Ela é aprovada pela maioria simples dos votos daqueles membros que estão ali na Casa Legislativa no dia da votação. Se há, tudo hipotético, se estão presentes 200 deputados, a aprovação pela Câmara seria como? Numa lei ordinária, 101 bastava. Já a lei complementar, ela não complementa nada não, tá? A lei complementar, ela tem esse nome porque a Constituição Federal deu para ela determinados assuntos, determinados temas. Só ela pode tratar. Então, cabe à lei complementar dispor, cabe à lei complementar, nos termos da lei complementar. A Constituição falou, essa matéria não cabe lei ordinária, não. Cabe só lei complementar. E ela tem um quórum que a gente chama um quórum privilegiado para aprovação, que é a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, tá? Da Casa Legislativa. Olha, o que acontece? Se eu tenho na Casa Legislativa 100 membros, ainda que estejam presentes 70, para aprovação de uma lei complementar, eu preciso de quê? De 51 votos. Porque eu preciso da maioria dos membros integrantes da Casa Legislativa. Se fosse uma aprovação de uma lei ordinária, e eu tenho aqui 70, bastavam 36 votos, né? Maioria simples. Então, a lei complementar, ela tem as suas matérias específicas para tratar. No campo previdenciário, tem algumas situações, alguns temas que são específicos de lei complementar. E toda vez que for, eu vou chamar a sua atenção. Todas as vezes. Por exemplo, eu falo com você que nas aposentadorias especiais do segurado com deficiência, do segurado exposto efetivamente a agentes prejudiciais à saúde, do policial civil, do agente socioeducativo, do agente penitenciário. Se o ente federativo for criar requisitos diferenciados para a aposentadoria desses servidores, tem que ser por lei complementar. Exige lei complementar, tá? Se a União for instituir uma contribuição para financiamento da Seguridade Social diversa, distinta da que está discriminada já na Constituição, ela tem que criar por meio de lei complementar, certo? Então, lei complementar, ela vai precisar de um quórum privilegiado, tá? Quórum privilegiado. E aí, aqui ela tem os seus temas específicos. Já a lei delegada, olha só, o nome já diz, tá? O nome já diz, lei delegada. Por quê? Quem elabora, quem institui, quem cria, aprova a lei é quem? O Poder Legislativo. Na lei delegada, o Poder Legislativo delega essa competência para o Poder Executivo. Por isso que ela é chamada de lei delegada. Só que a Constituição falou, olha, Legislativo, você pode delegar.
Só não pode delegar para o executivo matérias que são específicas de lei complementar, tá? Então, olha só, na lei delegada, o poder legislativo, né, ele autoriza o poder executivo para elaborar a lei. Agora, não pode ser objeto de lei delegada aqueles temas que são tratados somente por lei complementar. Tem lei delegada que trata hoje da Previdência? Não, não temos. Eu tenho matérias que são de lei ordinária e matérias que são de lei complementar. Não tivemos nenhuma autorização, pelo menos nos 25 anos, que autorizasse o poder executivo legislar sobre matéria, previdenciária ou securitária. E aí, quando a gente fala das leis, vem na nossa cabeça a medida provisória. Poxa, medida provisória tem força de lei, né? Tem força de lei. Mas é um ato do poder executivo, do chefe do poder executivo. Então, o presidente da República vai editar uma medida provisória. Sim. Ela tem força de lei. E vai para o poder legislativo aprovar ou rejeitar. Tá? Então, a medida provisória é um ato normativo editado pelo Poder Executivo, com força de lei. Então, ele vai, né, depois para apreciação, no caso, em nível federal, pelo Congresso Nacional, e aí o Congresso faz o quê? Aprova, rejeita, não analisa e passa o prazo e ela perde a validade, a eficácia, né? Então, isso pode acontecer. Então, as leis e a medida provisória são fontes primárias ou secundárias do direito previdenciário. São fontes primárias. Elas têm validade na própria Constituição e podem criar direitos e obrigações. Bom? Tratado internacional. Olha, o tratado internacional, ele é o quê? Ele é um acordo, né? Que o Brasil, no exercício da sua soberania, ele faz com outro país. Então, não tem como eu fazer um tratado internacional entre Minas Gerais e Argentina. Tratado internacional é acordo entre países, né? E aí, quem faz esse acordo? É o presidente da República, representando o nosso país. Mas esse tratado, ele tem que ter o quê? A aprovação do Congresso Nacional. O Congresso vai aprovar e a norma que eles pedem é um decreto legislativo, tá? Ele vai, então, ser aprovado. Em matéria previdenciária, nós temos muitos tratados internacionais. Portugal, Itália, né? Muitos tratados que vão versar sobre matéria previdenciária. E aí, nesse caso, o artigo 85A da Lei 8.212, ele é bem interessante quando ele dispõe que os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro, organismo internacional e o Brasil sejam partes e que versam sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. O que significa isso, gente? Brasil firma um tratado com o Senegal. Bem, esse tratado vai e é aprovado pelo Congresso. No tratado,
tem questões específicas que divergem da lei interna, da legislação interna previdenciária. Nesse caso, eu vou aplicar o tratado, porque ele é considerado uma lei especial. E sempre entre lei geral e especial, eu fico com a lei especial sobre aquele tema, tá? Então, a própria Lei 8.212, ela já fala, ó, serão interpretados como lei especial. Então, se houver um conflito aparente entre a norma interna e o tratado internacional será considerado lei especial. Tá certo? Bem, então, seguindo. Decreto. Vocês vão estudar em matéria previdenciária o decreto 3.048. E lá na aula de evolução legislativa da Previdência, eu disse a vocês que o decreto 3.048, ele regulamenta as duas leis, 8.212 e 8.213. O decreto é um ato do chefe do Poder Executivo. Então, o decreto presidencial, o governador baixou um decreto, o prefeito do município tal. Decreto é ato do chefe do Poder Executivo, tá? E ele serve para quê? Para regulamentar, para explicar as leis. Só que o decreto não cria direitos e obrigações. O decreto, ele vai regulamentar a lei, o que está disposto. Então, ele não é fonte primária do direito, não. Ele é fonte secundária do direito. Ele não cria direitos e obrigações. Então, apesar dele formar a legislação, né, aquele conjunto de normas, que no nosso caso vai tratar da Previdência, ele é uma fonte secundária do direito previdenciário, porque ele não pode ultrapassar o alcance das leis e ele não pode criar direitos e obrigações, porque isso é próprio da lei, tá? Da lei. Então, eu tenho o decreto 3.048, que você vai estudar muito, né? Ele está, inclusive, regulamentando disposições da emenda constitucional 103, que é a emenda que trouxe a reforma previdenciária em 2019. Eu tenho, além disso, as chamadas normas complementares. Olha, são atos expedidos pelas autoridades administrativas, pressupondo sempre a existência de uma lei, né? Ou outro ato legislativo a que estejam subordinados esses atos. Nesse grupo, eu posso ter as portarias, as instruções normativas, as circulares. Então, essas normas complementares, elas também são fontes secundárias do direito, tá? São fontes secundárias do direito. Uma instrução normativa importante na seara previdenciária é a instrução normativa 128 do INSS. Portaria. Nós vamos trabalhar com portarias interministeriais. Como exemplo, a portaria do Ministério da Previdência Social e do Ministério da Fazenda, que vai tratar ali, por exemplo, do limite do valor máximo para pagar o benefício do regime geral e do valor máximo do salário de contribuição. Nessa portaria, a 26, ela fala do valor da cota do salário família. Me dá com outro ministério. O Ministério da Previdência e o Ministério da Saúde baixaram uma portaria para colocar todas as doenças que vão isentar o segurado de cumprir carência para a concessão de benefícios por incapacidade, tanto auxílio quanto aposentadoria. Então, é uma portaria, nesse caso, entre ministérios. Mas eu posso ter uma portaria do ministro da Fazenda, uma portaria do ministro da Previdência Social,
né? Não tem problema. Eu só estou te dando exemplo de que nós temos, no caso, algumas portarias interministeriais, certo? Então, legislação previdenciária é o conjunto dessas normas que vão tratar do tema. Bem, eu sempre falei com você que o direito previdenciário tem a base onde? Na Constituição Federal. O direito previdenciário e mais o direito securitário, né? Por isso que nós já estudamos as disposições constitucionais sobre saúde, sobre assistência social e um pouco sobre previdência social, porque a base é a Constituição. Então, são fontes do direito previdenciário. A fonte maior é a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal. Depois nós temos as leis, e aí temos leis complementares, ordinárias e as leis delegadas. Temos a medida provisória, temos o decreto legislativo. Mas espera aí, professora, o que é um decreto legislativo? Ele é diferente do decreto, sim. O decreto legislativo é ato normativo expedido pelo Congresso Nacional. No nosso caso, por exemplo, é o Congresso que vai o quê? Aprovar o tratado internacional firmado entre o Brasil e um país estrangeiro. Eu tenho a resolução do Senado, que é o ato normativo do Senado. Então, ele legisla sob resolução. Tenho os atos administrativos normativos, que também são fontes do direito previdenciário, e a jurisprudência dos tribunais superiores. Quando a gente diz assim, segundo a jurisprudência do STF, né? Eu quero dizer o quê? Que é o entendimento ali formado pelos juristas daquela corte, tá? Então, voltando, a base de tudo é a Constituição Federal. Depois eu tenho a lei. A lei, em sentido estrito, eu vou ter lei ordinária, lei complementar, lei delegada e até a medida provisória. Eu tenho como fontes secundárias os decretos e as normas complementares. Eu tenho também como fonte a jurisprudência. Então, para quem não é da área, né, tem que começar a acostumar. Olha, jurisprudência é a decisão reiterada no mesmo sentido sobre a mesma matéria. A jurisprudência, como geradora de norma jurídica individual, em razão das decisões judiciais, é fonte de direito. Por quê? Porque as decisões vinculam as partes, né? Aquelas partes que compõem, que integram a relação processual. Então, veja só. Todos nós vamos estudar as posições dos tribunais superiores. Então, quando eu disser sobre pensão por morte de cônjuge ou companheiro, eu vou tratar da jurisprudência do Supremo quanto à relação de concubinato. Então, eu vou trazer a posição da Corte Maior. O STJ, eu também vou trazer a posição dele. Exemplo, o STJ sumulou na súmula 336, né, o enunciado, que a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial terá direito à pensão por morte se comprovada a dependência econômica superveniente. Então, eu vou mostrar como comporta a Previdência, qual é a interpretação da norma e qual é o entendimento da jurisprudência, no caso do STJ, tá? Então, é fonte secundária. Decreto, portaria, instrução normativa, tudo é fonte secundária. Fonte primária é a lei,
o decreto legislativo, a medida provisória, a resolução do Senado, são fontes primárias, certo? São fontes primárias. Bem, o direito previdenciário, ele é autônomo em relação aos outros ramos ou não? Na verdade, gente, direito é uma ciência jurídica e ela, na verdade, ela não tem, se a gente for olhar, né? Eu não posso olhar de forma estanque os ramos: direito previdenciário, direito do trabalho, direito civil, direito empresarial, direito constitucional. Tudo está dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Mas, por uma questão mais didática, se divide o ramo do direito. Então, direito previdenciário, direito do trabalho, direito administrativo, direito constitucional. E aí ficaram brigando se o direito previdenciário é autônomo, tem autonomia, ou ele faz parte, integra um outro ramo do direito. A posição que hoje é mais adotada é que o direito previdenciário ele é autônomo. Por quê? Porque ele tem conceitos que só são dele. Ele trabalha com determinados conceitos que são aplicáveis apenas no direito previdenciário. Por exemplo, salário de benefício. Isso é conceito do direito previdenciário. Salário de contribuição. Isso é específico do direito previdenciário. Então, a corrente maior é que o direito previdenciário ele é autônomo em relação aos demais. Por quê? Porque ele tem conceitos próprios, como exemplo, salário de benefício, salário de contribuição, fator previdenciário. São conceitos próprios do direito previdenciário. Certíssimo? Então, nós ficamos aqui. E daqui a pouco eu volto. Eu vou tirar 10 minutinhos de intervalo, vou cortar aqui com edição, né? E a gente volta agora mesmo, continuando com a matéria, tá bom?